Olá, tudo bem? Agência de Assuntos Pastorais, fast food em que posso ajudar? Então, tô querendo começar meu ministério agora, fazer um bagulho muito rápido, muito cabulosão, só que eu quero que seja rápido, né, pra não perder muito tempo, porque o pai é jovem. Entendi. A concorrência tá perdendo o público deles, hein? Eu posso te encaixar no plano Fariseu Premier. Que tal? Nele você tem direito a pregar no Instagram e nós vamos te dar frases de efeitos para você usar na sua pregação. E o seu número de curtida vai ser seu número de discípulos. Bom demais, e Qual vai ser o seu escândalo? escândalo? Como assim escândalo? Meu filho, para fazer sucesso hoje em dia, você tem que estar envolvido em algum tipo de escândalo. O importante é causar. As pessoas adoram isso. Você pode adicionar unção por R$ 129,90 por mês. Ué, mas o corre não é de ganhar vidas, de cuidar da galera? Não. Nós não temos esse plano cuidar de vidas. O foco aqui é crescimento rápido, né? A ideia não é construir princípios e nem respeitar processo. Aqui a ideia é te promover. Ué, mas parece que eu tô fazendo um pouco caso da missão. É porque você está, meu amadinho. Vamos, me fala. Qual o plano você quer pra gente dar prosseguimento? Nenhum, filho, tu tá dando de doida, vou fazer isso bem longe daqui. Ele não tinha cara de quem ia bombar nas redes sociais mesmo. Ai, a concorrência tá me dando uma dor de cabeça. Essa concorrência, hein? Essa concorrência tá dando uma dor de cabeça lá pra bichinha. Vamos orar? Amém, Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse sábado. Obrigado por cada vida, Deus, que está aqui presente. Que o Senhor, Deus, possa falar com cada um, Deus. Fala, Deus. Me usa, Deus, me usa para isso. Apesar, Deus, de mim, apesar das minhas falhas, da minha limitação, me usa como teu instrumento nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, então hoje, o tema de hoje é ser visto ou servir. Olha só, eu vou fazer uma introdução, né? Eu vou dar uma alongada na introdução, fazer uma curva um pouquinho maior, mas quando eu chegar no desenvolvimento da palavra, vai ser bom assim, a gente conclui com mais efetividade, tá? Então essa introdução vai ser importante. E eu quero começar falando hoje sobre o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Para quem é novo aqui, a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente encontra 4 evangelhos, né? Cada um desses evangelhos escrito por um discípulo ou por alguém que escutou as mensagens de Jesus e aí compilou num livro. E o primeiro livro desse Novo Testamento é Mateus, o livro de Mateus. Mateus que escreveu, inspirado por Deus, esse livro. E no capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha, que para nós cristãos é a nossa constituição, é a nossa nova lei, né? E é importante entender que a Bíblia ela é dividida em capítulos, mas essa divisão foi o homem que fez essa divisão, porque quando Deus deu a revelação para os discípulos, para as pessoas que caminharam com Deus, tiveram experiências com Deus, quando elas relataram os livros, elas escreveram como um livro fechado, como se fosse uma coisa só, uma carta só. E aí depois o homem pegou essa carta e dividiu em capítulos, em versículos, algo que nos beneficia muito, né? Algo que para o nosso estudo, para a nossa leitura, é muito bom essa divisão, né? Então hoje a gente pode, abre aí por favor, põe aqui no telão, Mateus 5, eu vou ler só, então quando Jesus escreve, ele escreve esse, né? Quando na verdade ele não escreve, ele dá o sermão e quem escreve depois, quem relata, é Mateus que relata. E eu quero pegar o iniciozinho desse sermão, isso, Mateus 5, eu vou ler os 2 primeiros versículos. Diz assim, vocês estão comigo aí? Patrick, beleza? Aperta o cinto, hein, Patrick, vamos com tudo hoje, hein?
Vamos embora. Diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, se puder botar na NAA, fica top, mas se tivesse aí, subiu, valeu, obrigado, vou voltar, hein. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, o 2, então ele passou a ensiná-los. Beleza, pode voltar no primeiro. Então aqui, Jesus tem uma multidão seguindo Jesus, e Jesus vê aquela multidão, e Jesus resolve subir no monte. Isso é muito significativo, porque no Velho Testamento, antes de Jesus vir à Terra, o Velho Testamento conta a história de Deus e o seu povo, e está lá escrito como Moisés recebe as leis. Moisés, ele sobe um monte para encontrar com Deus e receber as leis. Aqui, Jesus, diante de uma multidão, ele sobe uma montanha. E agora, ele vai citar, ele vai pregar, ele vai dar esse sermão, que é chamado Sermão do Monte, que é a nossa Constituição, é a nossa nova lei, é algo muito importante. E aí, então tem essa multidão, só que esse versículo fala de um outro grupo de pessoas. Põe no 1, versículo 1. Então, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou. E quem que está ali? O que os discípulos fizeram? Se aproximaram dele. A multidão, ela quer Jesus, porque imagina, né? Se hoje a gente ouve que aqui no nosso bairro, no bairro onde você mora, tem um homem realizando sinais e maravilhas. Cego de nascença está enxergando, leproso está sendo curado, morto revivendo, e cada coisa mais maravilhosa do que a outra. O cara multiplica comida. Caramba, já pensou se hoje em dia ele vai e multiplica gasolina? Rapaz, a gente ia querer ir lá ver que alvoroço é esse, quem é esse cara, né? Então a multidão é essa. A multidão, ela quer ir lá, ela quer curiosa, ela quer ver o que está acontecendo. Fora as pessoas que realmente precisavam de alguma desse tipo de milagre e iam para receber, para ter ali uma cura. Mas tem um outro grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas são os discípulos. E aí, pergunta do professor Fernando, baseado nesse texto, cita uma diferença da multidão para os discípulos, que está aqui, estampado no texto. Caraca lá, Rebeca, os discípulos, eles estavam perto, os discípulos estavam próximo. Quando eu leio isso aqui, eu vejo o seguinte, eu vejo assim, a multidão, e aí os discípulos se aproximaram, e Jesus, ele começa a dar o seu sermão, mas a multidão, ela está ouvindo, tá? Mas os discípulos, eles se aproximaram. O discípulo é esse, o discípulo, ele anda perto do seu mestre, ele anda junto do seu mestre. Mas não é somente essa está explícita no texto, que os discípulos andam perto do mestre, mas tem uma outra característica do discípulo. Enquanto que a multidão, ela quer ter algo, e tá tudo bem, tá? Eu não estou querendo dizer que isso é errado. Todos nós temos aquilo que nos atrai, né? Tem algo, nós nos achegamos a Deus por alguma razão, algum motivo, né? Nos trouxe até Jesus. E está tudo bem, né? Deus, como nosso Pai, ama nos presentear e ama nos abençoar.
e Ele é abençoador, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que restaura, Ele é tudo isso que nós cantamos. Só que Ele também é muito mais além, e Ele tem muito mais para nós, além de nos dar coisas. Então a multidão, ela quer ter uma cura, ela quer ter uma multiplicação, ela quer ter um milagre. Mas os discípulos vão além. Os discípulos, eles querem ser. Enquanto a multidão quer ter, os discípulos querem ser como seu mestre. Esse é o intuito dos discípulos, ser como o mestre. E aí, essa introdução, essa viagem que eu estou dando, é para a gente entrar na nossa palavra. A nossa palavra é ser visto ou servir. Né? O que tem te impulsionado a tomar as decisões da sua vida? O que tem te motivado a servir? Né? Seja na célula, seja aqui na igreja, seja na faculdade, no seu trabalho. Qual é a tua motivação? O que tem te motivado? É ser visto ou servir. E essa introdução do ter e ser é legal, porque o ter, ele é temporário. O ter, né, ter e ser são dois verbos fundamentais para a língua portuguesa, mas eles têm usos e significados diferentes. Né? O ter é você possuir alguma coisa, mas esse possuir, ele é temporário. Né? Eu tenho um carro laranja, né? Ok, você tem, um dia esse carro vai passar, um dia esse carro vai ficar velho, né? Eu tenho alguma coisa, essa posse, ela é temporária. Já o ser, ele já identifica algo que é identidade, essência, algo que é permanente, né? Eu sou preto, eu sou gente boa, eu sou lindo. Isso não vai passar nunca, gente. É bom estar com o microfone na mão, né? Que a gente pode falar qualquer bobagem. Então, o ser é algo que você é e que permanece com você, faz parte da sua essência, não tem como tirar, né? É você. E isso vai nos levar a entender se eu estou buscando ser visto, de buscar ter reconhecimento humano, algo que é extremamente passageiro, ou se eu quero servir e ter a aprovação de Deus, que é algo eterno, algo que é permanente. Para me ajudar a pregar, olha só, preparei o slide aí, passa aí, por favor. Diz assim, querer ser visto envolve a busca por reconhecimento, atenção ou aprovação dos outros. Essa motivação pode ser o quê? Egocêntrica. Já o servir é ajudar, contribuir ou fazer a diferença na vida dos outros, sem esperar algo em... Quando alguém serve, o foco está nas necessidades dos outros, tá? Quando eu quero ser visto, o foco é em mim, o foco está em mim. Quando eu quero servir, o foco está no outro, na necessidade do outro. E essa diferença, ela pode ficar mais pesada quando eu coloco no contexto da palavra de Deus. Quando eu coloco essa diferença de querer ser visto versus servir, fica mais pesado quando eu coloco isso para aqueles que querem seguir os ensinamentos de Cristo. Porque talvez essa sua busca egoísta de querer fazer algo pelo outro ou para as pessoas, para você ser visto, talvez isso lá fora, ok, beleza, o cara está querendo ser aplaudido, mas pelo menos ele está fazendo. Só que isso
para Deus, Deus reprova. Isso para Deus não é qualquer coisa. Deus, Ele reprova essa atitude. Coloca o próximo. Coloca Mateus, se der para botar aqui no telão o versículo, Mateus 6. O Mateus 6. Aí Mateus 6, ele é a continuação do Sermão do Monte que eu estava falando aqui. E olha só as palavras de Jesus para os discípulos e para a multidão que estava ali perto. Mateus 6, versículo 1. Diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já, o quê? Não, o quê? Terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês. Já acabou, já cancelou. Essa tua atitude de querer fazer algo legal, bacana, que as pessoas falam, cara, olha só, olha lá o que o Fernando está fazendo, o que a Roberta está fazendo, que demais. Mas se a tua intenção, por mais legal que seja a ação que você está fazendo, se a tua intenção do coração for receber aplausos, for ser reconhecido, cara, Deus cancela a tua recompensa. Isso para os homens talvez não tenha nenhum valor, não tenha significado nenhum, mas na dimensão espiritual isso tem uma diferença gigantesca. A gente está falando de você receber ou não a aprovação de Deus, mas a diferença, né, ela é algo que não é perceptível, algo que você só consegue discernir no coração. Mas Deus, Ele tem poder para discernir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração. Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração, aquele que vasculha lá no íntimo, sabe? Ele sabe o que está dentro aí do seu coração. E aí, voltando aqui para o meu slide, diz assim, ser visto, né? Querer ser visto pode ser uma tentação particular para jovens, especialmente em uma era dominada pelas redes sociais, onde a validação externa é frequentemente buscada através de likes, seguidores e comentários. Não é verdade? A rede social, elas nos empurram para isso. A gente tomar certas atitudes para os outros verem, sabe? Às vezes eu nem queria fazer aquilo, mas eu faço só para os outros verem, só para eu ganhar, só para eu ter aquele engajamento, sabe? Só para a galera curtir. Quando você faz isso profissionalmente, ok. Você está fazendo isso profissionalmente, ótimo. Faça, que você ganha muito dinheiro com isso. Agora, quando você usa o servir os irmãos, fazer bem ao próximo, usar o nome de Deus para ganhar like, para ganhar curtida, isso é completamente abominável diante de Deus. Isso não é aceito por Deus, mas é uma tentação dos nossos dias, por conta da rede social, né? Se você colocar lá, na tua rede social, você ajudando alguém, tenho certeza que um monte de gente vai curtir, vai aplaudir. Mas qual é a intenção do seu coração por detrás daquela postagem? Fernando, é para incentivar outras pessoas. Legal, ótimo. Mas se for para você receber aplauso, já era. Aí você está cancelado. Não pelo seu amigo. Talvez até teu amigo esteja te aplaudindo. Mas você está cancelado por aquele que tem poder da vida. Por Jesus, que cancela essa atitude de você buscar, né,
o seu próprio ser aplaudido, ser reconhecido. Querido, ser reconhecido por homem, buscar esse reconhecimento de homem é certamente o caminho para a frustração, certamente, porque homens são falhos, são limitados. Então, se você serve, se você faz algum tipo de boa ação, querendo ser aplaudido, querido, esquece, porque você vai se frustrar, O outro slide, aí vai falar sobre o servir, que vai assim: o verdadeiro serviço é caracterizado por um coração disposto a sacrificar o próprio conforto e reconhecimento por amor ao próximo e obediência a Deus. Está intimamente ligado ao conceito de humildade e ao chamado para seguir o exemplo de Cristo, que está em Mateus 20, 28. Vamos ler Mateus 20, 28, o exemplo que Cristo deixa para nós. Em Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Então Jesus, ele não veio na terra para ser servido. Pelo contrário, ele veio servir e dar a própria vida em resgate de muitos. Então, quando a gente pega o servir e esse exemplo que Cristo nos dá, e esse é o nosso modelo, nós queremos ser como nosso mestre, nós também precisamos abrir mão do nosso conforto, para a gente também poder estender a mão para o próximo e tomar o exemplo de Cristo. Mas essa ação de Cristo, ela tem que ser guiada por um genuíno amor, por querer agradar a Deus. Quando eu amo o meu próximo, quando eu sirvo um irmão, eu não estou apenas fazendo algo de bom para esse irmão, mas eu estou agradando, Deus está se alegrando com a minha vida, porque o Pai, Ele se alegra quando os irmãos, eles se amam. A palavra de Deus diz que nisso conhecerão que são os meus discípulos, no amor que vocês têm um pelos outros. Nós somos conhecidos por sermos discípulos de Jesus. Lá fora, o sistema desse mundo é um sistema corrompido, um sistema onde as pessoas querem um puxar o tapete do outro, se puder matar, mata. Mas aqui não. Mas aquilo que a gente exerce aqui não é para ficar só aqui, é para levar lá para fora, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida, para que você seja como seu mestre. E o seu mestre Jesus, ele não fez nada por interesse próprio, mas tudo que ele fez para revelar a glória do Pai, o amor do Pai, o caminho até o Pai. Então a gente precisa buscar ser como nosso mestre e servir com o coração inteiro, não buscando uma recompensa humana, um aplauso de um líder. Sabe por quê, gente? Quando vocês fazem alguma coisa para algum homem, fazer o bem para alguém, querendo em troca o reconhecimento de alguém, de algum outro homem, logo logo você vai parar, logo logo vai se cansar, logo logo. Eu já sei. Quando eu vejo a pessoa muito empenhada, querendo fazer tudo e dar tudo na célula, e dar tudo na igreja, e às vezes na tua faculdade também, só que aí não vem aquele reconhecimento que você esperava, e aí você começa a se frustrar, e aí você começa a parar, porque não era algo genuíno que você fazia por amor verdadeiro.
mas você estava fazendo por falsidade, em troca de um like, de uma curtida, de um comentário. Como não veio a curtida, como não veio o comentário, aí você fala, vou parar. Ou então você recebe uma vez, não recebe mais, parei. Mas quando a gente faz de forma genuína, o nosso Deus que vem em secreto, Ele vai nos recompensar. Porque para Deus nada fica oculto, nada fica escondido. Tanto as coisas más que a gente realiza, quanto as coisas boas que a gente faz. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Então pode ser que ninguém veja você 11 horas da madrugada ajudando uma pessoa. E você não precisa sair na rede social falando por aí que você ajudou. Porque o seu Deus já viu que você ajudou. E isso basta. E isso basta. O próximo slide. Olha só esse versículo. Por favor, se puder botar, vamos botar do 22 ao 25. Aqui eu só coloquei do 23 ao 24. Mas se a gente pudesse botar do 22, Colossenses 3, do 22 ao 25. Eu tô cheio de energia, que eu tomei café antes, tomei chocolate quente. Tô aqui, bora. Aí diz assim, servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente o que? Agradar? Mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Isso aqui não é só quando você está na igreja, isso aqui não é só para o seu irmão da célula, da igreja, isso aqui é para todos, isso aqui é para todo mundo, isso aqui é para o seu trabalho, é com aquela pessoa que até fala mal de você, aquela pessoa que quer tomar o seu lugar. Cara, faz, mas olha para aquela pessoa e fala assim, cara, eu não estou fazendo apenas para ele, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Para Deus, você entrega qualquer coisa para Deus? Tenho certeza que não. Tenho certeza que você não entrega qualquer coisa para Deus. Para Deus, você vai querer fazer o seu melhor de todo o seu coração. E a palavra de Deus fala que a gente deve fazer isso. Sabe? Tem vários tipos de profissionais aqui. Temos vários. Eu sou educador físico, eu trabalho diretamente com o cliente, sabe? Quando eu estou ali atendendo a pessoa, eu estou inteiro, não estou ali olhando o celular, sabe? Ali eu estou com a pessoa, com a necessidade dele, com a motivação dele, ouvindo ele. A Roberta, na semana passada, ela falou assim, caramba, tem muitos na internet, se vende muito curso de oratória. Glória a Deus por isso, né? Aqui na igreja a gente tem uma especialista, que é a Bia Guarani, é a fada da oratória. Para quem não conhece, vai lá no Instagram, fada da oratória. Tem várias dicas de como você falar melhor, vai melhorar a sua oratória na célula, né? Quando você vier pregar aqui, você vai estar craque. Mas tem muita gente ensinando a falar e quase ninguém ensinando sobre escutatória, sobre como escutar. Escutar, o poder de uma escuta, de você se ouvir, emprestar o seu ouvido, doar o seu tempo para alguém. Isso é muito importante, você prestar atenção. É horrível quando você marca, sabe, um encontro, seja com o teu discípulo, seja com o teu colega de célula, e aí você marca o encontro, e aí a pessoa fica olhando no celular. Tá. Cara, isso é horrível. Esteja inteiro, esteja completo ali, porque a gente deve fazer como se fosse para Deus, não para pessoas. O 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. 25,
E quem fizer injustiça receberá em troca, injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Podia ter poupado esse 25, né? Caraca, é duro, mas é verdade e é preciso ser dito. Quando a gente trata com injustiça, nós vamos ser também, a gente vai colher injustiça. O versículo que a gente tem memorizado, Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Fala aí. Cadê? A Giovana vai saber. Cadê a Giovana? Não se engane, de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Pois aquilo que o homem semear, ele também colherá. Se você semeia injustiça, você vai colher injustiça. Se você semeia boas ações, você vai colher também boas ações. Porque Deus, ele tem recompensa. Como eu falei, Deus, ele como Pai, ele ama nos dar. E ele tem algo para nos dar, porque ele tem abundância. A vida que Jesus tem é uma vida em abundância. João 10:10. Ele tem abundância para nos dar. Então, ele tem uma recompensa que é muito maior e superior do que qualquer recompensa terrena. A recompensa terrena, ela é passageira. A pessoa que te aplaude aqui, daqui a pouco ela pode estar falando mal de você amanhã. Mas aquilo que Deus tem para você é eterno, é permanente, não se acaba. Amém? Aí voltando lá passando esse slide. Diz assim, tá. Agora vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais batido, tá? Glória a Deus. Vocês estão aí? Beleza, então diz assim, gratidão ou posição, sabe? Gratidão, eu sirvo, eu faço algo por alguém, porque eu sou grato, porque o Deus da misericórdia, Deus da graça me alcançou, e agora eu vou fazer isso por outras pessoas. Eu vou dar a célula, porque um dia eu fui recebido numa célula, agora eu quero ser treinado, para também abrir a minha casa, para dar célula, para apresentar Cristo para outras pessoas. Ou eu estou atrás de uma posição, atrás de um título, atrás de um cargo, ou eu sou líder de uma célula. Caramba, é mesmo. Se você quer posição na igreja, deve ser servo de todos. Marcos 10:43 diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. É Jesus falando. Nessa mesma passagem aqui, Jesus continua falando: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser grande, ele precisa servir a todos, servo de todos. Você quer ser grande diante de Deus? Você quer ser grande no reino dos céus? Sirva, sirva, sirva. Esse é o segredo do sucesso cristão, servir. Aí o próximo, aceitação ou aprovação. Eu busco ser aceito pelo meu líder, pelo meu discipulador, pelo meu amigo. Eu busco ser aceito pelos outros, ou eu quero a aprovação de Deus? Quem serve buscando reconhecimento de homens sempre se frustra. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Estou certo ou errado? Vocês estão com cara de que nunca se frustraram na igreja. Estão precisando andar mais comigo, hein? Quando vocês começarem a andar mais comigo, vocês vão se frustrar. Diz assim, Gálatas 1:10, fala: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria o quê?
se eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Porque nós devemos buscar agradar o nosso Senhor, que é Cristo. É Ele que nós devemos agradar. O próximo. Ser visto ou servir é o tema de hoje, é o título de hoje, né? Tudo que a gente está conversando aqui, durante a semana vocês vão ter oportunidade de trocar isso na célula. A célula é muito legal, a célula é muito importante, porque a célula é o lugar de receber novas pessoas, pessoas que talvez não pisariam numa igreja, talvez a pessoa que, né, fala assim, poxa, na igreja, sábado à noite, pô, não vou não, mas pô, quarta-feira, quinta-feira eu vou lá na tua casa. Você quebra a resistência do cara, e lá é o lugar onde vai ter um ambiente, onde ele vai receber uma oração, um abraço, um carinho, uma palavra de vida, a palavra de Deus. Então, a célula é o lugar dos seus amigos estarem. E aí, o que a gente está falando aqui, vocês vão nessa semana continuar essa conversa, vai ter troca entre vocês, tá? Hoje só sou eu falando, mas durante a semana vocês vão ter oportunidade de conversar sobre isso. E diz o seguinte, Filipenses 2,7 fala o seguinte: Ele se esvaziou. Está falando de quem? De Jesus. Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse versículo tem que ler, esse versículo. Filipenses 2, a partir do 5. Coloca ali naquele telão, por favor. Filipenses 2. Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário. Está tudo bem, está tudo bem. Assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Mas esse pensar, né, é porque a tradução para o português chegou, em outras versões fala de sentimento, pensamento, sentimento, mas é muito mais do que isso. É uma atitude, sabe? A gente precisa ter a mesma atitude de Cristo. Mas ainda assim essa palavra atitude ainda fica fraco diante do que Cristo fez. Mas vocês entenderam. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, de sentir, de atitude de Cristo Jesus. O 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus é filho de Deus, amém? Jesus é filho de Deus. Não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu ouvi algo numa pregação e eu gosto muito de repetir isso. Quando a gente pensa na humilhação de Cristo aqui na terra, logo a nossa cabeça vai para a cruz, né? Na chibatada que ele teve, nos açoites, xingamentos, até cuspe na cara, algo terrível, muita humilhação, muita humilhação. Mas eu ouvi numa pregação e isso me marcou. O pastor, ele falou o seguinte: a maior humilhação de Cristo não foi ter sofrido tudo aquilo na cruz, toda aquela dor, mas foi ele, sendo Deus, vir à terra em forma de homem. Jesus, quando Deus ele faz o ser humano, Jesus estava lá, o verbo, ele estava lá naquele momento da criação, Jesus estava lá. E agora ele vem justamente como uma criatura, como um homem. Isso é muita humilhação. Mais humilhação ainda, porque ele não chegou grandão, guerreiro adulto, 33 anos, 30 anos para quebrar todo o exército de Roma. Não, ele veio na barriga de uma virgem, de uma jovem virgem, e nasceu depois de 9 meses, e teve que ser cuidado por aquela jovenzinha, ter recebido leite, ter
trocar fralda e aprender. Você imagina aquele que cura, aquele que dá movimento, que dá vida, que tem poder até para fazer o homem andar sobre as águas. Agora ele tem que aprender a engatinhar. Isso é muita humilhação. É nesse nível a humilhação de Jesus. É nesse nível a humilhação de Jesus. Alguém que é Deus se fez homem. E ele fez isso para servir. Ele fez isso para servir. Ele veio servir a vontade do Pai. Eu não vou ler os versículos. Talvez no estudo, Giovana e Giovanni, depois a gente pode talvez até botar esses versículos aqui como complemento lá no estudo da célula. Ele veio servir a vontade do Pai. Está lá em João 6,38, que diz que ele veio fazer a vontade do Pai, não a dele. Ele veio mostrar o Pai. João 17,26 fala que ele veio revelar o Pai. Então Jesus, ele não veio fazer nada por si mesmo, para receber aplauso dos homens. Popularmente as pessoas falam assim: pô, se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, eu vou conseguir agradar? Claro que não, né? Não é que ele não conseguiu agradar todo mundo, cabeção. É porque ele não veio agradar as pessoas. Jesus não veio com essa intenção de receber aplauso das pessoas. Jesus veio agradar ao Pai, servir ao Pai. A forma é amar as pessoas, servir as pessoas, mas a intenção é servir a vontade do Pai, mostrar o Pai e ser o caminho até o Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai através dele. Você imagina Jesus: e aí, Jesus, o que você está fazendo aqui na terra? Eu estou fazendo o caminho do Pai, estou apontando o caminho do Pai. A glória de Jesus, apontar para o Pai. Que coisa maravilhosa, né? Só mais um. Servir a Deus é um privilégio. Servir pessoas é agradar o coração do Pai. Vem para cá, por favor, a banda, para a gente finalizar. Quando eu comecei essa mensagem, eu falei sobre ser. Os discípulos, a multidão, a multidão está em busca de algo. A multidão está em busca de ter alguma coisa. Os discípulos, aqueles que seguem Jesus, eles querem, eles buscam ser como seu mestre. Ser como seu mestre. Nós também devemos ter isso no nosso coração, de ser como Jesus. Assim como Jesus serviu a todos, nós também devemos buscar isso. Mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira, a qualquer custo. Não para outros verem, não para receber aplausos da Roberta, do Fernando, não. Devemos fazer isso, porque Ele fez. E nós também devemos buscar fazer igual ao nosso Mestre. Não para si mesmo, não para a sua própria glória, mas para a glória do Pai. Quando a gente serve pessoas, o nome de Deus está sendo glorificado. E através da sua vida, a sua vida está sendo reflexo do amor de Cristo, daquilo que Cristo fez. O que Cristo fez continua reverberando até hoje na humanidade. Jesus pegou 12 discípulos, 12 homens, e esses 12 homens fizeram uma revolução, e até hoje é falado e ensinado, pregado o que esse homem fez. E a gente, no nosso tempo, no tempo que nós estamos aqui, a gente deve fazer o mesmo. Mas só vai ser possível você fazer o mesmo. Você, Fernando, o meu coração é enganoso, Fernando. Como eu sei que eu estou servindo para ser aplaudido porque
Fernando, eu gosto de um aplausozinho, te confesso, é tão bom. É bom, gente, é bom. Mas quando vem de forma espontânea e você, obrigado, glória a Deus. Quando você também não precisa me aplaudir, não precisa também reconhecer. Não, você reconhece, você recebe o carinho da pessoa. Cara, pô, que legal essa célula, foi muito boa essa célula. Pô, João, essa célula foi muito boa. Pô, valeu, pô, obrigado, que bom, glória a Deus. Glória a Deus, foi pela graça de Deus, que bom. É isso. Mas para o nosso coração não se inclinar para a carne, não se inclinar para a visibilidade, para o ser reconhecido, que é um mal que a gente tem que tirar da gente. A gente tem que parar de usar o púlpito para ser visto, para ter visibilidade. Isso aqui é algo muito sério. Quem tem que reinar aqui é Cristo. Quem tem que aparecer aqui é Cristo. A gente tem que diminuir, a gente tem que se humilhar para que Cristo apareça nesse lugar. Quando a banda toca, canta aqui, não é para o próprio aplauso deles, mas é para que Cristo apareça através da vida dele. Olha só, tô terminando, tô falando pra caramba. Espero que você tenha captado algo, alguma mensagem de tudo que eu falei, que foi muita coisa, me perdoa. Espero que você tenha captado e essa conversa vai continuar durante a semana na célula. O ministério de Cristo tem várias marcas. Uma das marcas do ministério de Cristo é a bacia e uma toalha. Talvez vocês já ouviram essa passagem na Bíblia, onde Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos. É uma santa ceia. Os discípulos estão com os pés sujos. Jesus, ele tira a capa, fica só com a túnica, pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Tarefa de um servo. O servo, ele ficava na porta só de túnica, sem uma capa, sem uma roupagem por cima, né? Em filmes, em séries como The Chosen, a gente vê lá como Jesus, os discípulos se vestiam, né? Tem aquela túnica e tem geralmente uma capa assim que eles usavam. Os servos, eles ficavam só de túnica e lavando os pés. Jesus, ele assume agora o papel de servo, ele tira a capa e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. Talvez eles deveriam meio se entender, calados. Caramba, o que Jesus está fazendo? Meio constrangidos. Caramba, o nosso Senhor está fazendo, nosso Mestre está fazendo a gente. Caramba, meio constrangidos sem saber, por que eu não tive essa ideia antes? Mas Pedro não consegue ficar calado. Pedro, né, o piedoso Pedro, ele resolve falar: Mestre, você não vai lavar meus pés. Olha só, o discípulo querendo mandar no mestre. O discípulo querendo mandar no seu Senhor: você não vai lavar meus pés. Aí ele fala: Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Eu preciso lavar seus pés. Aí também ele já vai então me lave por inteiro. Não, é só os pés nesse momento. Depois a Bíblia conta em João 13, é onde tem esse relato. João 13, onde tem esse relato do momento de Jesus com uma bacia, com uma toalha, lavando os pés dos discípulos. Depois de Jesus lavar os pés de cada discípulo, ele pega novamente a sua capa, coloca e senta e assume o seu papel de mestre naquela mesa.
Jesus, ele é o único que pode ser servo e Senhor ao mesmo tempo. Ele pode ser servo porque ele veio em figura humana. Porque servir é o que basta para nós homens. E ele se tornou homem ao vir aqui na terra. Mas ser Senhor é só para quem é Deus. É só para Ele. É só para Ele. E toda vez que o homem tenta entrar nesse lugar de ser Senhor, dá ruim. Porque nós não somos Deus. E quando a gente tenta roubar aquilo que é só dele, a gente cai e nós somos cancelados por aquele que tem poder de dar ou tirar a vida. Então a maneira que a gente tem de alinhar o nosso coração para saber se eu estou servindo genuinamente é diariamente permitindo ter os meus pés serem lavados pela palavra de Deus, ser lavados pelas palavras de Jesus, por aquilo que Jesus fez, chamar Jesus em oração e falar: Jesus, eu quero amar, assim como o Senhor amou aquelas pessoas, eu também quero amar. É tomar para si aquilo que Jesus fez e falar: Jesus, coloque em mim também. Eu quero ter em mim essa marca. Eu quero ter em mim, Jesus, aquilo que o Senhor fez, eu também quero fazer. Se você também quer ser como Jesus, fique de pé. Nós vamos cantar uma canção agora que fala a respeito disso, de servir. Não é qualquer tipo de serviço, é um serviço com a intenção certa, com o coração no lugar certo. É servir verdadeiramente como Jesus serviu. Nós devemos buscar a servir ao próximo, e a maneira de eu servir o próximo da maneira certa é olhando para Cristo e aquilo que Cristo fez em mim todos os dias, todos os dias, todos os dias. Coloque tuas marcas em mim.